Sábado, 19ª semana do Tempo Comum, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Amados irmãos e irmãs, um evangelho bem breve, bem objetivo. Talvez assim a gente veja como uma cena bobinha. O pessoal levou uns meninos para Jesus lá e Jesus foi e fez uma reza na cabeça desses meninos. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte aspecto. É Jesus. É Deus. Jesus estava no seu empreendimento salvífico, sua missão, sua vida pública, milagres, pregando, curando enfermos, fazendo um monte de coisa. Você acha interessante Jesus parar para dar atenção para umas crianças? Não é assim interessante assim, não chama a sua atenção Jesus parar tudo e gastar tempo com algumas crianças? Então assim, a mensagem está sendo dada. Ele está nos mostrando que, poxa vida, não é perda de tempo. Eu não estou perdendo o meu tempo cuidando aqui dessas crianças, fazendo uma oração, pedindo, suplicando por elas, porque é delas o futuro. Então, é a nossa próxima geração. Então, eu gostaria de chamar a atenção sua nesse evangelho, principalmente se você é pai, você é mãe, você é avô, você é avó, você tem crianças aí dentro do seu lar, né? O começo desse evangelho é fantástico. Levaram as crianças até ele, para que ele lhes impusesse as mãos. Então, minha pergunta que eu quero que você faça hoje é: para quem você tem entregado os seus filhos? Para quem você tem levado os seus netos, os seus filhos, os seus sobrinhos? Para quais mãos você tem levado os seus filhos para que as mãos sejam impostas nas cabeças deles? Então, hoje, infelizmente, nós temos uma geração onde, claro, por conta de um consumismo exacerbado que nós criamos, não é mais possível, quase que via de regra, um pai sustentar um lar. Então, para garantir realmente 2 a 3 carros na garagem, a troca do iPhone a cada novo modelo, para garantir as viagens, para garantir todo o conforto da casa, para garantir o iFood quarta, sexta, sábados, domingos, feriados bancários. Então, a mãe também tem que trabalhar fora. E quais são as mãos que estão cuidando dos seus filhos? Quem está educando seu filho, sua filha? O YouTube? O Instagram? O Google? Um videogame? Quem são as mãos que estão zelando pelos teus filhos? Então hoje eu gostaria de chamar a atenção para essa responsabilidade que Jesus nesse evangelho nos recorda, né? É a responsabilidade do pai, é a responsabilidade da mãe. Levar essas crianças a Cristo. Fazer com que elas tenham acesso à fé. Fazer com que elas experimentem a palavra de Deus. Fazer com que elas conheçam a fé. Então, hoje, infelizmente, nós vemos as crianças muitas vezes como um incômodo, uma dificuldade. Não vou levar meu filho na missa, não, porque meu filho faz muito barulho, o padre vai brigar com ele. Tá, se o padre tiver um pouco de bom senso e a criança for um bebê de colo, e a criança às vezes começa a chorar, então assim, o padre vai ter que ter um bom senso de saber lidar com aquilo. É um bebê que não escolhe chorar ou não chorar. E a mãe também vai ter que ter um bom senso de saber lidar com aquela situação. E às vezes vai levantar, vai balançar esse menino, vai dar uma mamadeira para ele, vai dar o peito para ele, vai fazer alguma coisa, certo? Mas se o seu filho já tem conhecimento das coisas, já sabe o que é o certo e o que é o errado, será se ele não se comporta na missa? Não é exatamente porque talvez ele não aprendeu com você o que fazer? Ele não aprendeu com você como lidar com aquele espaço? Porque você leva a sua criança para a igreja, aí você leva para ela um saco de batatinha Ruffles, você leva um todinho, você leva uma garrafinha de suco, você leva uma boneca, você leva um carrinho, você leva um PS portátil, você leva tudo isso. A criança, ela acha que ela está indo para o quê? Para um parque de diversão. Ela acha que ela está indo para um lanchonete, um shopping, mãe. Então, a criança já ouviu de você o que é aquele ambiente ali?
como se comportar ali. Então, será se realmente o caos que às vezes a gente vê nas nossas missas, das crianças correndo para lá e para cá, subindo no presbitério, dando salto mortal, voando com carrinho, Hot Wheels por tudo quanto é banda, será se aquilo ali não é uma mediocridade de como nós estamos ensinando para essas crianças o que é a missa? É claro, seria muito mais cômodo você deixar elas em casa e ir para a missa tranquilo, mas a criança é católica. A criança também tem que estar ali. A criança também tem que aprender o que é uma missa, o que é a Eucaristia, o que é a igreja. Então, por isso que é uma responsabilidade que eu acredito que nós precisaríamos abraçar com mais zelo, com mais cuidado. Eu, como padre, eu digo para você, às vezes não é fácil, a gente tá ali rezando uma missa, uma gritaria, uma barulheira e tudo e tal. E eu, pessoalmente, eu tento me conter, por mais que tenha algumas mães aí que acham que eu sou um louco, um bruto, um ignorante, mas, meu amigo, eu acho que eu tenho até um pouquinho de jogo de cintura para aguentar com a barulheira de menino dentro de uma missa, mas às vezes ele dói o nosso coração, não é porque tá barulhento, porque tá confuso, mas porque às vezes a gente vê a criança se comportando e fala, véi, ela nunca ouviu de um pai e de uma mãe que é uma missa. Como se comportar, como estar ali. Então, por isso hoje vamos olhar para essa cena de Jesus, né? Ver um Jesus que toca essas crianças e abençoa elas e pensar, né? Quem está cuidando dos meus filhos? Quem está educando os meus filhos na minha ausência, na ausência da minha esposa? Então, às vezes vai ter uma pessoa, uma babá, uma avó tentando cuidar, fazendo aí alguma coisa. Mas e as coisas que nós colocamos nas mãos dessas crianças? Celular, tablet, um computador. Estamos ali enfiando dopamina, goela abaixo nos meninos ali, vídeo atrás de vídeo, jogo atrás de jogo. E aí depois você quer ir com esse menino para uma igreja, sentar, pôr ele num banco e fazer ele olhar para um padre que vai ficar estático durante 1 hora, e na melhor das hipóteses ele vai andar do ambão para o altar e do altar para o ambão. Esse menino vai ter uma crise de pânico dentro da igreja, ele não vai aguentar, porque ele está acostumado a dar atenção para uma coisa durante 5 segundos, dando scroll ali no celular. Então esse menino vai ficar inquieto na igreja. Então, mas será se não somos nós que estamos estragando eles? Então, por isso, reveja aí os modos como você tem educado seus filhos, o que você tem apresentado para ele como realmente importante e o que você tem apresentado como realmente algo que está destruindo a cabecinha dele, está destruindo o cérebrozinho dele, está tornando ele realmente um zumbizinho, né? Então, peçamos a Deus a graça de não perder estes. É a próxima geração. São os próximos que estão vindo, né? Serão eles os próximos sacerdotes. Serão eles os próximos pais de família. Serão eles os próximos cientistas. Serão eles os próximos médicos, né? E nós estaremos nas mãos deles. Pelo menos dos geriatras eu estarei nas mãos deles, né? Mas tomemos cuidado aí para que realmente possamos fazer mais e possamos fazer melhor, para que realmente eles tenham a alegria de estar na presença de Cristo e saber com quem estão. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.